o material, o slide, já vou salvar aqui, vou mandar lá no grupo também. Eu mando no grupo e subo no Drive também os slides. Então fica lá no Drive a gravação das aulas e os slides também para quem quiser ter acesso, tá bem? A aula de hoje, nós vamos comentar, pessoal, vai ser um tema um pouquinho mais breve do que da aula passada. Na verdade, na aula passada eu dei uma postergada um pouquinho. Essa parte de introdução e endocrinologia ali é bom a gente revisar, então a aula passada acabou sendo um pouquinho mais longa mesmo. Hoje, eu vou ser um pouquinho mais breve, vamos direto ao ponto. Vamos conversar aqui sobre o hipotireoidismo, ou seja, nós vamos começar a entrar agora nas doenças da tireoide. Hoje eu vou falar as doenças da tireoide que diminuem a função da glândula, na semana que vem eu vou falar das que aumentam a função da glândula, né? E na semana que vem eu já vou começar também a colocar mais de um tema por domingo, tá? Então, a partir de domingo que vem, eu vou colocar já 2 temas. Então, eu vou terminar a parte de tireoide e provavelmente já vou entrar na parte de paratireoide junto, tá? Tem que finalizar aí e depois começar doenças da suprarrenal, que provavelmente são os últimos temas ali da P1. Tudo bem? Como eu sempre faço, como eu sempre começo aqui uma relação, uma obra relacionada com a nossa anatomia. A crucificação de Caravaggio, a crucificação de Santo André, é uma obra de Caravaggio. Você observa que um dos atores utilizados, que um dos personagens, ele tem uma proeminência aqui na região cervical anterior. Naquela época, não se sabia, não se denominava isso, não sabia a causa disso, o que era isso. Hoje, nós acabaram desenhando assim, meio que, né, a característica dessa pessoa, desenhamos assim. E hoje, nós sabemos que isso aqui trata-se de um paciente com bócio, tá? Isso aqui é o bócio. E o bócio, ele é, na verdade, nada mais, nada menos do que o nome dado para o aumento da glândula tireoide. Tudo bem? O aumento da glândula tireoide denomina bócio. E o bócio, ele pode ser característico tanto do hipo quanto do hipertireoidismo. Tá bem? Então, o bócio, ele é o aumento do TSH. O aumento do TSH pode acontecer no hipo quanto no hipertireoidismo. Nessa época aqui, como tinha questão nutricional, questão de pobreza, provavelmente era um bócio, um hipotireoidismo, que era muito comum na época, secundária à deficiência nutricional, deficiência de iodo, coisa que era muito comum antigamente. Hoje em dia, como no Brasil tem por lei a adição de iodo no sal de cozinha, por isso se chama sal iodado, é muito raro disso acontecer, tá? Porque é um alimento já de um custo bem mais acessível, que toda a população consome, então a gente já consegue todo o iodo ali na própria adição do sal mesmo. Doença tireoide que nós vamos comentar hoje, a gente precisa relembrar da estrutura histológica da tireoide, umas funções fisiológicas dela, que nós lembramos que quando a gente fala sobre a lâmina, a gente faz um corte histológico na tireoide, dá um zoom ali, a gente vai observar isso aqui, tá bem? Vai observar isso aqui. A tireoide é isso aqui. A tireoide é como se fosse uma grande cidade com vários bairros ali. Cada um desses bairros, nós chamamos de folículos tireoidianos. Então, isso aqui é um folículo, isso aqui é outro folículo, outro folículo. Esse folículo, ele é envolvido por uma célula, um grupamento de células de epitélio cúbico simples, né? Somente uma camada de células cúbicas, fazendo com que aqui dentro tenha um líquido cheio, rico em proteína, chamado coloide. Esse líquido aqui se chama coloide. Aqui dentro desse coloide está riquíssimo numa proteína chamada tiroglobulina. A gente viu ali na parte de fisiologia endócrina, no 4º período, que como que funciona essa questão aqui do coloide, né? A gente vê ele que tem todo um mecanismo para fazer a entrada de iodo nessas células. A gente precisa que o iodo que foi consumido entre nessas células. Então, acontece ali uma bomba de sódio e potássio para possibilitar um cotransporte de sódio e iodo, ou seja, o sódio e o iodo vão entrar nessas células foliculares, nessas células tireoidianas, porque o iodo, ele é uma das matérias-primas para a formação dos hormônios da tireoide. Sem o iodo, a gente não consegue formar esse hormônio. E, para falar a verdade, os hormônios da tireoide, eles são essa proteína, que eu citei, a tiroglobulina, unida a iodo. Se essa proteína, tiroglobulina, ela estiver unida a 3 moléculas de iodo, eu chamo de triiodotironina, ou seja, 3 iodos na tironina. Se tiver 4 moléculas de iodo, é tetraiodotironina. Então, basicamente, os hormônios da tireoide, eles são iodo nessa tiroglobulina, nessa proteína.
Então, ela é uma proteína extremamente necessária. Não existe hormônio da tireoide sem o iodo, como mostrei na obra passada, só que também não existe hormônio da tireoide sem a proteína. É a união dos dois. Tudo bem? Só que essa união dos dois aqui, do iodo, para se juntar nos aminoácidos dessa proteína, é possível graças a uma enzima chamada tireoperoxidase. Tireoperoxidase. Portanto, aqui eu já quero que vocês tenham em mente, não vamos entrar em detalhes ali da parte fisiológica, cotransporte, contratransporte e tal, mas eu quero que vocês já saibam, já tenham em mente aqui 3 nomes vitais para a formação dos hormônios da tireoide: iodo, a proteína tiroglobulina, e quem possibilita a formação desse casal, quem é o cupido desse casal aqui, que é a enzima tiroperoxidase. Iodo, tiroglobulina e tiroperoxidase. Esses 3 carinhos aqui, eu quero que vocês não esqueçam o nome deles nunca. Nós vamos entender hoje o porquê disso. Tudo bem? Vamos relembrar aqui também, né, uma coisa que nós vimos na aula passada, mas vamos lembrar mais uma vez como que funciona esse eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. O eixo hipotálamo, hipófise, tireoide começa com o hipotálamo, que é o presidente ali dessa empresa, né, regindo todo, como que tudo isso aí funciona. E o hipotálamo, ele produz uma substância chamada TRH. O TRH é o hormônio regulador de tirotrofina. É o hormônio que vai chegar lá na adenohipófise, e vai estimular ela a produzir TSH. Quando o TRH estimula a adenohipófise a produzir TSH, esse TSH ele vai lá na tireoide, né, se conecta a um receptor específico, tá? Um receptor que nós vamos chamar de receptor TRAB, tá bem? Receptor TRAB. Esse receptor TRAB, quando ele recebe o contato do TSH, ele entende: opa, tenho que mandar essa brincadeirinha aqui acontecer. Tenho que mandar ali acontecer a produção desses hormônios, T3, T3 reverso, T4, para jogar isso na corrente sanguínea. Então, o TSH ele se chama assim por isso. É o hormônio estimulador da tireoide, porque a função dele é estimular a tireoide a produzir T3 e T4. Todo esse T3 e T4 vai fazer um feedback lá no hipotálamo, para o hipotálamo ver: ó, a quantidade aqui está boa, mantém o mesmo tanto, ou a quantidade de hormônio da tireoide está baixo demais. Tenho que aumentar ali, tenho que estimular a hipófise a produzir mais TSH, porque está estimulando pouco a tireoide. A tireoide está produzindo um pouco T3 e T4, então ela aumenta. Ou ela vai perceber, falar: caramba, tem muito T3 e T4 na corrente sanguínea, vamos estimular menos aí, vamos estimular a tireoide a trabalhar menos aí, porque ela está trabalhando demais, ela está produzindo hormônio demais, tudo bem? Então, assim que funciona o eixo, certo? O eixo, quando a gente quer avaliar se o eixo ele está controlado ou descontrolado, é só o dosar T3 e T4 e para quem ele faz o feedback. Então, o que acontece? Ele faz o feedback lá no hipotálamo. O hipotálamo, ele secreta TRH. O TRH no laboratório é muito difícil de a gente quantificar ele. Então, o que a gente faz? Como o TRH ele vai estimular a hipófise a produzir TSH, a gente usa para ver se o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide está regulado, T3 e T4 e TSH, tá bem? T3 e T4 e o TSH, para ver se eles vão estar regulados ou não. Então, a gente pode falar, de forma resumida, que a tireoide ela não faz feedback no hipotálamo, ela faz feedback na hipófise. É no hipotálamo, mas ali no laboratório a gente só vai conseguir dosar o da hipófise. Então, acaba que fica elas por elas, tá bom? Pra gente, quando você vai solicitar um exame, vocês estão vendo aí na clínica, o professor pode estar falando para você: vamos solicitar aqui para esse paciente aqui perfil tireoideu. Perfil tireoideu, ele está querendo avaliar o eixo da tireoide. Ele está querendo que você solicite os exames T3 e T4 para avaliar a tireoide e TSH para avaliar a hipófise. Tá bem? Por que eu não posso pedir TRH? Porque é muito difícil de dosar, não é qualquer laboratório que faz, é chato pra caramba. Então, a gente, na prática diária, a gente dosa T3 e T4 e o TSH. Solicitar no exame ele perfil tireoideu é a mesma coisa de falar T3 e T4 e TSH. Igual o perfil renal, ureia e creatinina e por aí vai. Tudo bem? Mas e aí? Então tá, vamos entender aqui uma coisa.
Quais são as funções da glândula tireoide? A gente fala ali famosamente as funções da tireoide é acelerar o metabolismo, editar a velocidade metabólica das células. Tudo bem, mas eu quero entender isso. Eu quero passar para vocês aqui algumas funções assim bem específicas, que é onde nós vamos encontrar as manifestações clínicas quando esses hormônios estiverem alterados, aumentados ou diminuídos. Tudo bem? Eu quero que vocês lembrem que... Caramba, mas se com a gripe... Olha meu nariz. Eu quero que vocês entendam a tireoide como uma glândula que vai produzir hormônio que, de fato, vai chegar em todas as células do nosso corpo e estimular que elas trabalhem. Quase todas, né? Estimular que elas trabalhem. Então, nós vamos estar relacionados, por exemplo, com a termogênese, a regulação da termogênese. Quando eu tenho os hormônios da tireoide trabalhando normalmente, a nossa produção de calor ela vai estar normal. Tudo bem? A produção de calor, termogênese. Toda célula, quando está trabalhando, quando está acelerando, ela está produzindo, está gastando caloria, está produzindo calor. Se ela trabalha demais, ela vai ficar igual a gente. Igual a gente. Se a gente correr demais, vai começar a ficar suado. Se a gente ficar quietinho, a gente vai esfriar. Então, as células da tireoide estimulam, os hormônios da tireoide estimulam que as células façam isso, tá bem? Os hormônios da tireoide, eles são vitais para o desenvolvimento neurológico. Né? Então, durante a fase fetal, acho que vocês devem lembrar de embriologia, alguma coisa assim, que durante o desenvolvimento ali do tubo neural, todo o sistema nervoso, os hormônios da tireoide são extremamente importantes para concluir esse processo. Então, a gente tem que lembrar também com os hormônios da tireoide relacionados com o desenvolvimento do sistema nervoso central. Além de que os hormônios da tireoide também participam ali do desenvolvimento ósseo. Desenvolvimento, crescimento, bom desenvolvimento dos ossos também é função, parte ali dos hormônios da tireoide, né? Vão estimular as células ali a trabalharem mais para você ter o desenvolvimento ósseo, os ossos crescerem, isso principalmente ali na vida fetal, né? Na vida ali na parte da infância. Ele vai ajudar isso aí também. E como a gente lembra das funções metabólicas, né? Vou falar aqui que os hormônios da tireoide, eles aceleram o metabolismo. Vamos lembrar do coração, então. Ele vai, de fato, ativar o sistema cardíaco. Os hormônios da tireoide vão fazer as células do corpo trabalharem mais, inclusive as cardíacas. Então, parte do metabolismo ali das células cardíacas são os hormônios da tireoide que fazem as células cardíacas trabalharem de forma normal, né? Contraírem, porque para a célula muscular trabalhar, elas têm que ter um metabolismo ali, elas gastam energia, elas têm que produzir ATP, né? Nós vimos ali na parte fisiológica todo aquele processo de contração, tanto que ele é complexo. É um metabolismo bem complexo. Então, os hormônios da tireoide regulam aí essas células do coração para trabalhar, para metabolizarem isso da forma adequada. Os hormônios da tireoide também vão chegar lá no trato gastrointestinal e vão estimular o trato gastrointestinal a secretar suco, secretar as enzimas necessárias para o processo de digestão. Porque os hormônios da tireoide pensam, peraí, eu tô aumentando aqui, né, eu tô regulando a velocidade metabólica desse cara. O metabolismo depende de nutriente, depende de glicose, depende de oxigênio, depende de aminoácido. Então, esse cara, tudo que ele come tem que ser muito bem absorvido. Então, ele também trabalha ali no trato gastrointestinal, regulando a absorção de nutrientes, a secreção de enzimas para degradar esses nutrientes. Tudo bem? Acho que alguém está querendo entrar aqui. E a gente não pode esquecer também o quanto o sistema dos hormônios da tireoide também estimulam a síntese proteica, tá bem? A síntese proteica. Você produz mais proteína porque a célula, quando eu estou regulando o metabolismo de uma célula, grande função dessa célula metabólica é produzir proteína, é síntese proteica. Eu não falo proteína só para questão muscular, claro, para questão muscular, mas no nosso corpo é quase tudo proteína. Músculo é a última coisa que o nosso corpo faz com proteína. Eu estou falando da qualidade do cabelo, pele, unha, as vísceras internas, ó, as vísceras, trato gastrointestinal, tudo formado por músculo liso. Então é uma função extremamente importante. Além de que
os hormônios da tireoide também fazem uma quebra ali do tecido adiposo para a gente utilizar isso como fonte de energia. Diego, dá uma resumida em tudo isso aqui, ó. Coloquei aqui para vocês, tá? Coloquei aqui para vocês. Ó, eu quero que vocês não se esqueçam dessas funções da tireoide. A ação termogênica que ela faz, regulação de temperatura, vamos falar grosso modo, favorece a síntese de proteínas, desenvolvimento ósseo, desenvolvimento do sistema nervoso, a função cardíaca, né, frequência cardíaca, né, estímulo na secreção de enzimas digestivas e aumento da absorção intestinal. Lembrando disso aqui, pessoal, eu coloquei propositalmente isso aqui, sabe por quê? Porque quando eu tenho alterações na glândula tireoide, essas funções aqui são as principais que vão ser alteradas. Na verdade, quase que todas as funções da tireoide serão alteradas, só que essas aqui são as que vão dar manifestação clínica. Então, essas aqui são as que eu escolhi a dedo. Peguei aquela tabela que tem no livro, já viram no livro? Tem uma tabela de 814 páginas, falando todas as funções ali da tireoide. Eu falei, cara, isso aqui, quando tá alterado, não dá muito sintoma. Então, meu Deus. Isso aqui também. Opa, isso aqui dá. Eu vou pegar isso aqui. Então, gravem muito bem isso aqui, tá bom? Então, com isso, você já pega um certo macete aqui, ó. Por exemplo, ela tem uma ação termogênica. Vocês já viram aquela história do paciente quando ele está com hipertireoidismo? Ou seja, a produção de calor está aumentada, eles têm intolerância ao calor, eles ficam com calor com muita facilidade. E no hipotireoidismo, ao contrário, a pessoa ali, a paciente, ela fica falando que ela está com frio excessivo. O livro fala intolerância ao frio. Qualquer temperaturazinha que cai ali, ela fica com frio excessivo. Entende? Favorece a síntese proteica. Cara, que nem eu falei, proteína não está relacionado com músculo, não. Proteína está relacionado com a qualidade de cabelo, qualidade da pele, de unha. A paciente, quando ela tem hipotireoidismo, essa síntese proteica que está diminuída. A paciente ela vai relatar para você, fala, doutor, tô com meu cabelo tá seco, tá quebradiço, tá diferente. Eu tô com uma queda de cabelo, como tô conseguindo explicar, não sei o que tá acontecendo. Você faz a inspeção e olha, vê que ela tá com a pele seca, porque a síntese proteica está diminuída. Tudo bem? Desenvolvimento ósseo e desenvolvimento do sistema nervoso. Olha, eu tô com uma idade assim que meus ossos já desenvolveram tudo que tinha para desenvolver, né? Então, a questão do desenvolvimento ósseo, ela vai ficar clinicamente visível se isso aqui acontecer com o recém-nascido. Diego, recém-nascido com hipotireoidismo? Sim, recém-nascido com hipotireoidismo. Eu vou mostrar para vocês. O recém-nascido que ele tem hipotireoidismo, né, uma doença, o hipotireoidismo neonatal, ele vai ter como manifestação alteração no desenvolvimento dos ossos, no corpo inteiro. Ele cresce pouco, as perninhas ele fica com um formato diferente, mandíbula, vou falar sobre isso também. E, já pegando um gancho, o desenvolvimento do sistema nervoso também. A pessoa tem deficiência intelectual, ela tem retardo mental com isso. Diego, mas se esse desenvolvimento do sistema nervoso aqui, se ele acontecer depois de velho, pode acontecer, pode acontecer. A pessoa, quando ela está com hipotireoidismo, é mais um dos sintomas dela, ela fala, doutor, eu tô esquecendo das coisas. Assim, claro, todo mundo acontece isso, mas você busca uma causa, você faz uma anamnese muito boa, você vê que, de fato, não é porque ela tá... A gente que é estudante, a gente dorme pouco, você às vezes esquece das coisas, tá passando um momento difícil da vida dela, tá estressada, né? Tá passando por um trauma psicológico ali, a pessoa fica você fica meio ruim das ideias mesmo, acontece. Você investigou isso? Não. Não tem nada disso. Você descartou outras causas ali de amnésia. Ela fala, minha memória tá ruim. Alguém fala uma coisa comigo que daqui a pouco eu esqueço, eu ia fazer alguma coisa, esqueço o que eu ia fazer, tá? Então, isso aqui, desenvolvimento do sistema nervoso, até uma cefaleia ou outra pode acontecer também, pode acontecer na criança, mas em idades avançadas também, certo? Frequência cardíaca, né? Hipo vai reduzir, hiper, o paciente tem um ataque cardíaco que você não consegue explicar, né? Inclusive, quando a gente está vendo ali, estudando ali arritmia, acho que estão tendo arritmias ali em semiologia, né? Em eletrocardiograma, você vai ver que uma das causas de taquicardia sinusal é hipertireoidismo. O paciente chega lá com taquicardia, mas ele está com ritmo sinusal. Onda PEN de 2 e 3 AVF ali, seguido para QRS, ou não, né? Não faz falta, mas ritmo sinusal e não tem doença, não está em crise de ansiedade, não usou cocaína, não usou cafeína, não usou neuroestimulante, não usou nada. Você vai olhar, tá com hipertireoidismo. Você vai conversar, tá com hipertireoidismo, né?
Estímulo na secreção de enzimáticos e aumento da absorção. Cara, clássico, clássico, clássico. Isso aqui está reduzido? Isso aqui para de acontecer. Paciente constipado. O paciente, a paciente, porque esse aqui é o hipotireoidismo, eu vou falar a principal causa dela, vocês já vão entender que ela é uma doença que pega muito, que acomete muito mulheres, né, pessoas de gênero feminino. Então você vai perceber que constipação é um sintoma clássico. Fala, ó, de um tempo para cá, estou tendo constipação, né, o hábito intestinal foi muito alterado. É o item que a gente aprende ali a questionar na anamnese, né? Porque às vezes a paciente não relata, mas você está falando, está questionando ela ali naquele tópico da anamnese de hábitos intestinais. E ela fala, realmente, tem um tempinho que eu tô ruim assim do intestino. Você vai juntar os sintomas, você vai ver que ela está com intolerância ao frio, que ela tá com pele seca e quebradiça, que ela tá com pele seca, tá com queda de cabelo, que ela tá constipada. Caso clínico, pessoal, em fisiopata, o caso clínico de hipotireoidismo é clássico. O professor sempre coloca do mesmo jeito. Uma mulher com mais de 45 anos, relata intolerância ao frio, tá como a atividade metabólica está reduzida, né? Ela tá queimando menos nutriente, ela tem uma tendência, queimando menos lipídio, ela tem uma tendência a acumular gordura, né? Então, é uma mulher com mais de 40 anos de idade, que relata intolerância ao frio, ganho de peso, tá com pele seca, tá com queda de cabelo, tá constipada. Cara, isso aqui é clássico. Nas provas eles sempre colocam desse jeito, né? Então, isso aqui eu quero que vocês não esqueçam. Tudo bem? Então, quando a gente fala sobre a tireoide, né, já deu uma adiantada, mas assim, essas são as funções normais da tireoide. Mas quando a gente fala sobre os transtornos que podem acometer aí a nossa glândula tireoide, essa tireoide, a funcionalidade dela pode estar aumentada, que eu vou chamar de hipertireoidismo, ou a funcionalidade dela pode estar reduzida, que é o hipotireoidismo. Então, quando eu falo, olha, cuidado com pegadinha de prova, tá? Hipertireoidismo significa T3 e T4 aumentados. Acabou a conversa. Não é TSH, não é TRH, não é hipertireoidismo significa um exame de laboratório com T3 e T4 aumentados. Não interessa o valor do TSH. O valor do TSH não vai vir para falar se isso é um hipo ou um hipertireoidismo. Não. O valor do TSH vai vir para classificar a alteração da tireoide. Vai vir para classificar se esse hipo, por exemplo, hipotireoidismo, ele é primário ou secundário. Se esse hipertireoidismo, ele é primário ou secundário. Então, eu já adianto para vocês, pessoal, um negócio aqui. Nunca, mas nunca na vida de vocês solicitam um exame com um paciente TSH. Nunca. Sempre TSH e T3 e T4. Nunca solicita o exame só de uma das duas glândulas. Porque quando o hormônio de uma glândula está alterado, por exemplo, o da tireoide, quando a tireoide ela parou de funcionar por algum motivo, a hipófise está bem. A hipófise está bem. Então, a tireoide não está produzindo mais hormônio. Eu tenho um hipotireoidismo. Como a hipófise está bem, ela vai pensar que a culpa é dela. Ela fala, meu Deus do céu, a tireoide não está trabalhando, a culpa é minha, que não estou estimulando. Começa a aumentar o TSH. Aumenta o TSH. Aumenta o TSH. Você pega o exame lá, TSH alto. Você fala, hipertireoidismo. Não. O TSH está alto, mas isso é um hipotireoidismo. Porque o que classifica se é hipo ou hiper são os hormônios da tireoide. Tudo bem? Eu falo isso porque na época que eu estava no internato, uma vez eu estava no meu horário de almoço, eu estava saindo do hospital assim, para ir para o meu almoço. Uma senhorinha me viu de chompa, né? Falou, me dá uma ajuda aqui, eu não estou conseguindo me agendar ali. Me pediram esse exame aqui, acabei de pegar no laboratório ali, qual que é o resultado? O que deu aqui? E ela me mostrou lá, TSH, alto, estava acima de 10. Eu falei, não sei. O TSH pode estar alto no hipertiroidismo, por exemplo, no adenoma tirotropo. Então, tem TSH alto no hipertiroidismo, só que também tem TSH no hipotiroidismo. Então, aquilo ali não quer dizer nada. A pessoa que solicitou aquele exame solicitou errado. É TSH junto com T3 e T4. Nunca só T3 e T4 sozinho, mas também nunca só TSH sozinho. Sempre os dois juntos. Quando eu falo sobre o hipotireoidismo, a tireoide está funcionando um pouco, isso pode acontecer desde o período neonatal,
que eu vou chamar de hipotireoidismo congênito, ou isso pode acontecer no decorrer da vida mesmo, na vida adulta, que é o adquirido. Perdão. Então, esse hipotireoidismo ele pode ser ali na fase neonatal, na fase recém-nascido, tá? Vai ser o hipotireoidismo congênito, ou pode ser o adquirido, que acontece ali na vida adulta. Como assim, congênito? Uma criança com hipotireoidismo? Sim. Uma criança com hipotireoidismo. Esse slide aqui, ele mostra os sintomas ali, né, no paciente quando ele está com alteração dos hormônios da tireoide. Eu já dei uma adiantada para vocês, né? Então, você vai perceber que hipotireoidismo, ele é baixos níveis de T3 e T4. Acabou. Acabou a conversa. Ele pode ser primário, secundário ou terciário. Como assim? Olha, esse hormônio da tireoide, ele estar baixo, significa que é hipotireoidismo. Acabou a conversa. Só que eu preciso classificar esse hipotireoidismo. E esse hipotireoidismo, a classificação dele vai ser primário, secundário ou terciário. Como que eu elejo se esse hipotireoidismo ele é primário, secundário ou terciário? Depende do culpado. Você vai procurar o culpado desse hipotireoidismo. Quem que foi o causador desse hipotireoidismo? Se for a tireoide, a própria glândula tireoide, eu falo que é o hipotireoidismo primário, hipotireoidismo glandular. Ou seja, a própria glândula tireoide, ela por algum motivo, ela parou de produzir T3 e T4. Se for por culpa da hipófise, ou seja, eu tenho um hipopituitarismo, como eu falei na aula passada com vocês ali, na síndrome de Sheehan, ou qualquer isquemia da hipófise, qualquer um tumor não funcionante da hipófise, qualquer coisa que faça a hipófise parar de produzir TSH, se eu paro de produzir TSH, não tem ninguém que estimule a tireoide a produzir T3 e T4. Então eu vou ter hipotireoidismo. T3, T4 baixa e hipotireoidismo, acabou a conversa. Só que a tireoide, ela vai bem, obrigado, ela tá bem. A culpa desse hipotireoidismo não é dela. A culpa é da hipófise que tá doente. Então, eu vou chamar isso de hipotireoidismo secundário. Diego, o terciário. O terciário é lá do hipotálamo, novamente, mais raro de se ver. Tá? Mais raro de se ver. O hipotireoidismo, quando ele é por uma culpa, né, da tireoide mesmo, a tireoide ela é a culpada ou é a vítima, né? Vamos falar assim, né? Porque ela está sofrendo um ataque ali, né? Mas tudo bem. Quando o problema é na tireoide em si, eu vou chamar de primário. Quando o culpado, né? Quando o lesionado da conversa aqui for a hipófise, eu vou chamar de hipotireoidismo secundário. E em raríssimos casos, que isso aqui é mais raro também, em raríssimos casos, quando for o hipotálamo, eu vou falar que é hipotireoidismo terciário. Qual é o mais comum deles? Sem sombra de dúvida, o primário. Tá? O primário é o mais comum deles. Quais serão as manifestações clínicas? Alteração ali para baixo, uma alteração para menos ali da termogênese. Então, essa paciente vai ter intolerância ao frio. Uma alteração para menos da produção de enzimas intestinais, enzimas digestivas, da absorção de nutrientes. Então, do hábito intestinal, né, do trânsito intestinal. Então, a paciente vai ter constipação, ou uma diminuição ali da síntese proteica, então ela vai ter pele seca, quebradiça e queda de cabelo. E sintomas neurológicos, né? Se for paciente adulta, vai ter esquecimento, pode ter cefaleia, tá? Pode ter essa manifestação aí. E alteração metabólica, ela vai ter ganho de peso, ela vai ter problema, né? O metabolismo dela tá lento, ela pode relatar aí ganho de peso, tá vendo? Olha o perfil aqui hormonal. Olha como é que vai estar o perfil hormonal quando o hipotireoidismo ele é primário e quando o hipotireoidismo ele é secundário. Veja bem, quando o hipotireoidismo é primário, como eu falei, é a tireoide que está ruim. Se a tireoide está ruim, obviamente, né? Eu estou falando de hipotireoidismo, que é T3 e T4 baixo, não importa quando, é hipotireoidismo, T3 e T4 baixo. Só que no primário, a tireoide que está destruída, a hipófise continua funcionando normal.
Então, o meu TSH, qual que é THS, o meu TSH, ele vai manter a sua produção. Só que como que vai estar? Vai estar alto, porque a hipófise está olhando ali que não está chegando o T3 e T4 para fazer o feedback. Ela fala, meu Deus, cadê o T3 e T4? Cadê essa tireoide que está trabalhando? Então a hipófise vai lá e secreta mais TSH, mais TSH, mais TSH. Então o perfil hormonal do hipotireoidismo primário é hormônio tireoideus baixo, hormônio TSH alto. É diferente do hipotireoidismo secundário. O hipotireoidismo secundário, como eu já falei, a hipófise morreu, por algum motivo. A hipófise morreu. Se ela morreu, não tem como ela produzir TSH. Então o TSH está baixo. Como o TSH está baixo, não tem ninguém para mandar a tireoide trabalhar. Então os hormônios da tireoide também ficarão baixos. Aqui sim vai caracterizar o hipotireoidismo. Mas percebeu que aqui o hipotireoidismo ele não acontece por culpa da tireoide, acontece por uma morte, por uma destruição da hipófise. Quando a alteração é na hipófise, eu chamo de secundário. Então, o TSH está baixo e, consequentemente, o T3 e T4 também. Beleza? Isso aqui é muito cobrado. Em fisiopata é legalzinho cobrar isso aqui, cobram isso aqui. Só que na minha época de clínica médica, medicina interna 3 é endócrino. Medicina interna 3, todas as doenças que estão vendo aqui, vocês vão ver de novo, tá? Cushing, hipotireoidismo, Graves, Hashimoto, tudo. É muito cobrado isso aqui. Tá? Muito cobrado. O paciente chegou com clínica assim, fez os exames, eles dão o resultado, falei, e aí? Classifica a doença. Se é primária ou secundária. Então, por isso que eu estou repetindo bastante aqui para vocês. Mas e aí? Você falou ali que a criança ela pode ter isso. Pode, né? A gente chama isso de cretinismo. O que é cretinismo? É um hipotireoidismo congênito. A criança ela nasceu ali por algum motivo, alguma alteração na produção dos hormônios da tireoide. Ela nasceu sem a tiroglobulina, ela nasceu com alteração de algumas enzimas, enfim, alguma coisa que fizesse com que a produção dos hormônios da tireoide dela estivessem bem reduzidos. Então, quando ela nasce, os hormônios da tireoide estão reduzidos, quando vai passando ali as primeiras semanas de vida, os primeiros meses de vida, vão aparecendo ali os sintomas, né? E esses pacientes, quando eles têm o cretinismo, né? Ele tem um fenótipo muito característico. Porque é o quê? Vai ter aqueles mesmos sintomas que nós falamos, mas com o adicional da alteração do desenvolvimento ósseo, tá? Desde criança, e também um atraso ali no desenvolvimento neurológico. Então, serão os dois principais pilares aqui dessa doença, tá? É uma criança que ela vai ter, você vai perceber que ela não cresce tanto, então ela fica, né, baixa estatura, o formato dos ossos, principalmente dos ossos da perna, fica bem alterado. A mandíbula, uma coisa que eles chamam de mandíbula hipoplásica, ou seja, não teve a proliferação, né, ali das células dos ossos da mandíbula, então a mandíbula dela é pequenininha, tem essa alteração, e o retraso cognitivo, né, retraso mental, que é muito, muito característico. Como o hipotireoidismo tende a diminuir a queima de gordura, né, a queima de lipídios ali para usar como fonte de energia, a obesidade também vai ser meio característico, tá? Você crianças que geralmente vai ser de baixa estatura e com um pouco gordinhas, tá? Então, retardo mental é uma característica. Mandíbula hipoplásica, mandíbula bem pequenininha, baixa estatura, e vai apresentar aí obesidade. Cara, mas ela tem que isso quando nasceu. Como que eu diagnostico isso? Eu vou esperar isso acontecer, porque isso é irreversível. Tem como eu prever que ela vai ter isso aqui? Claro, claro que tem. Teste do pezinho. Um dos exames, um dos exames feito ali no teste do pezinho é justamente essa avaliação, tá? Essa avaliação, se a tireoide, os hormônios da tireoide, TSH, do recém-nascido, tá bem, tá funcionando, tá nos níveis normais. Muita gente acaba. Antigamente era mais comum, né, a criança nascer e não realizar o teste do pezinho, mas o teste do pezinho é obrigatório para todas as crianças nascidas, tá? A gente tem até a campanha de conscientização ali
do teste do pezinho, tá? Em junho lilás, estimulando as pessoas sempre a nunca deixarem de realizar o teste. Tá? Falar, judiação da criança furando o pezinho, cara, é um furinho ali, uma gotinha de sangue, né? Pode salvar a vida dela, pode salvar, evitar que ela tenha uma doença que vai impactar diretamente em sua qualidade de vida, certo? Então, esclareço sempre para o paciente de vocês. Para muitas pessoas, nós, estudantes da área de saúde, isso aqui é até meio óbvio, né? Mas muita gente, às vezes, acaba não querendo fazer, tá? Em regiões mais afastadas, às vezes a criança nasceu em casa, alguma coisinha assim, tá? Mas esse acompanhamento do recém-nascido é obrigatório. Não deixem, não permitam os pacientes de vocês, as pacientes, né, obstetra, deixem de realizar esse teste, tá? Realize esse teste do pezinho, para diagnosticar precocemente isso aqui. Tudo bem? Tireoidite de Kerman, peraí. Eu excluí uma página sem querer aqui do meu slide. Eu ia falar de tireoide de Hashimoto agora. Caramba! Só um segundinho aqui, eu acho que eu excluí a página mais importante do slide. Só um minuto. Opa! Precisava falar do tireoidite de Hashimoto. Achei aqui. Cadê o presente mesmo? Foi. Aqui, ó. Pessoal, quando a gente fala da tireoidite, ignora o retardo mental que está copiando a outra página, tá? Esse retardo mental aqui é do cretinismo, tá bem? Cretinismo e hipotireoidismo recém-nascido. A tireoidite de Hashimoto, o que é essa aqui? Pessoal, lá no primeiro slide, eu estava falando com vocês sobre a produção dos hormônios da tireoide, né? Eu falei que a produção dos hormônios da tireoide depende do iodo, né? O iodo se conectar na tiroglobulina, né? Nos aminoácidos da tiroglobulina, tudo bem? E para isso, né, ela precisaria da tiroperoxidase. Antigamente, a gente tinha muito hipotireoidismo por falta desse carinha aqui, ó, do iodo. Hoje em dia, isso já é bem mais raro, tá? Tem que ser em zonas bem de extrema pobreza, mas, em princípio, resolvemos esse carinha aqui. Resolvemos esse problema. Só que acontece um grande problema. Acontece um grande problema. Existe uma doença, que é uma doença autoimune, chamada tireoidite de Hashimoto. A tireoidite de Hashimoto, ela é uma doença em que o corpo da pessoa, ela cria anticorpos para destruírem a tiroperoxidase. Lembra ali do cupido, que vai pegar o iodo e conectar na tiroglobulina? O corpo dessa pessoa, o sistema imunológico dessa pessoa, por alguma caramba de motivo, ele olha para a tiroperoxidase e fala: é o inimigo, vou destruí-lo. Então, é formado anticorpos que destroem a tiroperoxidase. A tiroperoxidase, nós chamamos ela carinhosamente de TPO, tiroperoxidase, peroxidase, né, TPO, e, portanto, essas pessoas que têm essa doença autoimune, elas formam um anticorpo. O anticorpo se chama anti-TPO. É somente esse anticorpo? Não, esse é o principal, esse é o mais comum, tá? Esse é o mais comum, mas não é o único. Existe um outro anticorpo que fala o seguinte, fala, peraí, tô com ciúme do iodo.
Tô com ciúme. Eu queria me casar com o iodo não me quer, então eu vou matar quem casou com o iodo aqui, né? Olha que brutalidade. O iodo casou com a tiroglobulina, beleza, eu vou matar a tiroglobulina. Então o corpo da pessoa vai lá e cria um anticorpo chamado anti-tiroglobulina. Entende? Então é uma pessoa, aqui, eu coloquei aqui, né? É uma pessoa que tem, portanto, uma doença autoimune que vai destruir os principais fatores ali de formação dos hormônios da tireoide. Vai destruir a tiroglobulina, que é a proteína necessária para essa formação, ou a tiroperoxidase, que é a enzima que vai fazer essa formação, né, do iodo com a tiroglobulina. De qualquer forma, esse paciente ele não vai ter a produção desse hormônio. Ele não vai ter. E a tireoidite de Hashimoto é exatamente isso, tá? Ela é a principal causa de hipotireoidismo, é a principal causa delas. E o perfil, né? O perfil laboratorial dela vai ser como? T4 baixo, T3, T4, né? T3 e T4 estarão baixos. Por quê? Porque os anticorpos estão impedindo a sua produção. Percebeu que a treta está acontecendo ali dentro da tireoide? Hipófise vai bem, obrigado. Então a hipófise ela continua produzindo TSH normal. TSH normal. Ela vê que os hormônios estão diminuídos, ela pensa que a culpa é dela, ela aumenta os seus níveis de TSH. TSH, mais TSH, e ela estranha que não está recebendo resposta. Mais TSH. Então, o perfil do paciente com tireoidite de Hashimoto é T3, T4 baixo, TSH alto. Ou seja, hipotireoidismo primário. Porque o problema, a bagunça, está acontecendo lá na tireoide. Tudo bem? Como que eu vou diagnosticar essa doença aqui? Olha, o paciente vai chegar para você com uma clínica de hipotireoidismo. Todos aqueles sintomas que eu falei para você. Intolerância ao frio, pele seca, queda de cabelo, quebradiço, ganho de peso, constipação, geralmente do gênero feminino. Tá? A maioria dos pacientes aqui é mulher depois dos 40 anos de idade. A maioria. Tá? E um cuidado assim, para a vida real, na prova vai cair só uma doença. Mas na vida real, a gente vê que o paciente ele nunca chega com uma doença só. Ele nunca chega com uma doença só. Ele chega, é uma atrás da outra. E vocês vão estudar em reumatologia depois que o paciente, quando ele faz um anticorpo contra ele mesmo, quando ele faz uma doença autoimune, começa uma bagunça ali que ele cria outros, ele cria outros. Dificilmente uma pessoa que tem uma doença autoimune, ela vai ter só uma doença autoimune. Ela tem uma doença autoimune, ela tem outra, ela faz outra. Ela tem diabetes tipo 1 e depois desenvolve hipotireoidismo. Ela tem hipotireoidismo e depois desenvolve anemia perniciosa. Anemia perniciosa é aquela anemia que você tem anticorpos anti-células parietais lá no estômago, né? Que produzem fator intrínseco. Então, assim, na vida real, geralmente o paciente apresenta uma doença ou outra, né? Doença e outra juntas, tá? Doença autoimune. Lúpus, nossa, paciente com lúpus para fazer um hipotireoidismo é 2 palitos. É 2 palitos. Então, a paciente vai chegar com essa clínica. O paciente chegou com essa clínica, a primeira coisa que você tem que ter em mente, opa, ela está com clínica de hipotireoidismo. Vou ver como é que está o perfil tireoideu dela. Então você vai dosar T3, T4 e TSH. Como eu estou suspeitando que ela esteja com hipotireoidismo, eu vou solicitar T3, T4 e TSH para me confirmarem que é um hipotireoidismo, só que eu não vou fazer o paciente perder viagem, não. Eu vou economizar. Eu já vou investigar a principal causa. Qual que é a principal causa? Hashimoto. Então eu vou solicitar um exame para ver se tem anticorpo na corrente sanguínea. O que está causando essa doença não é a presença do anticorpo, o anti-TPO e o anti-tiroglobulina, doses no sangue. Se dosar no meu sangue, eu não tenho, graças a Deus. Se dosar no paciente que tem, você vai ver lá, presença da anti-TPO, presença da anti-tiroglobulina. Então, os exames a serem solicitados no paciente com suspeita de Hashimoto, perfil tiroideu, T3, T4, TSH, e dosa os anticorpos, anti-TPO e anti-tiroglobulina. Dose os dois, tá bem? Na vida real, a gente acaba fazendo isso, tá? Se você tiver uma ecografia, ultrassom disponível, você faz ultrassom da tireoide ali para dar uma olhada como é que ela tá, né? Porque na tireoide, ali, na ecografia da tireoide, o ultrassom da tireoide, você vai ver o grau de inflamação que ela tá, mas o principal não é isso, não. Tudo bem? Isso aqui cai na prova sim ou sim.
Hum, outra coisa importante aqui, ó. Para a prova de fisiopata, nem tanto, tá? Para a prova de fisiopata, nem tanto. Para a prova de medicina interna, sim. Para a vida real, muito. Só que isso aqui já é mais endócrino do que manejo. Olha que loucura. Hashimoto, ela é um tipo de hipotireoidismo. Nos primeiros dias de sintoma, o paciente, na prova de fisiopata, é difícil cair isso, porque confunde muito, tá? O paciente com hipotireoidismo, nos primeiros dias de sintoma, ele apresenta sintomas de hipertireoidismo. Olha que loucura. Ele apresenta ali sintomas de hipertireoidismo nos primeiros dias. Por quê? Cara, como tá tendo ali uma destruição, né, da tiroperoxidase, da tiroglobulina, a hipófise entra em desespero. E ela começa a produzir muito TSH, muito TSH. Como a hipófise está produzindo muito TSH, e nos primeiros dias ainda tem um pouquinho ali de coloide, lembra do coloide, aquele líquido que fica acumulado? Os hormônios da tireoide que já foram produzidos acabam sendo liberados de uma vez, né? Porque a tireoide está descontrolada. Fala, cara, todo T3 e T4 dessa tireoide saia daqui e vá para a corrente sanguínea imediatamente. É um ato de desespero da hipófise. Então, acaba caindo T3 e T4 demais na corrente sanguínea. Por que isso não se perpetua? Porque a produção diminui. Então, nos primeiros dias, eu tenho uma enxurrada de T3 e T4 na corrente sanguínea, o paciente ele apresenta hipertiroidismo, só que agora a produção acabou. Todo o estoque caiu, a produção não vai seguir, daqui para frente o paciente faz uma clínica de hipotiroidismo. É aquele momento em que o paciente está com clínica ali, né? Ele está com clínica ali de hipertiroidismo, o endócrino ele já suspeita. O endócrino ele fala que essa paciente já tem cara de que vai desenvolver o hipotiroidismo. Vai lá e dose os hormônios da tireoide, tá tudo alto. É aquela hora que o endócrino vai lá e fala: peraí, vamos repetir os exames? O paciente sai bravo do consultório. Fala: vamos repetir os exames. Os hormônios da tireoide tá tudo alto. Daqui 2 semanas repete esse exame e traz para mim. Quando repete, tá tudo baixo. Tá? Então, assim, é um bizu da prática isso, tá? De vida real. Na prova de fisiopata, isso é dificílimo de cair, porque para não confundir. Mas cuidado para não se enganarem com isso, tá? Porque isso aqui pode ser potencialmente grave, tá? O paciente está com hipotireoidismo, você olha no laboratório parece que é um hiper. Você começa a tratar como se fosse um hiper. Cara, você está dando remédio para reduzir os hormônios da tireoide de um cara que já tem um pouco hormônio. É perigoso, tá? Então a gente sempre, na prática, ele vai acabar repetindo o exame. Na prova, isso não cai tanto assim, não, para não confundir, mas tenham isso em mente, tá? Cuidado. E o anticorpo também do hiper é outro também. Opa. Beleza, então esse é o hipotireoidismo, é a tireoide de Hashimoto. Existe um outro tipo de doença na tireoide, só que esse aqui é engraçado. Esse aqui é engraçado, que é a tireoidite de Kervine. Cara, na prova não tem como errar a tireoidite de Kervine. Sabe por quê? Duas coisas. Duas coisas. Primeiro, antes de tudo, tireoidite de Kervine é um paciente que um tempo atrás, e isso vai ter que estar na história clínica, se não tiver, você pergunta, um antecedente patológico pessoal. Você teve uma infecção respiratória recente, igual eu estou tendo agora? Você teve uma infecção respiratória recente, uma síndrome gripal, pneumonia, qualquer infecção respiratória? O paciente relata que sim. A tireoide de Kervine é um paciente com histórico de infecção respiratória que, como sequela, o que atacou a via respiratória, não morre completamente e vai lá e ataca a tireoide, por algum motivo. Então, ela é uma doença em que acontece pós uma infecção respiratória, que agora vai atacar a tireoide. Mas, pessoal, quando ataca a tireoide, causa dor. Ali na época, ali na hora da tireoide de Hashimoto, eu falei vários sintomas e até repeti algumas vezes, mas hora nenhuma eu falei dor. Falei, nossa, o paciente tá com dor na tireoide, dor cervical anterior. Hora nenhuma eu falei isso, tá? Então, duas coisas aqui que você vai ter em mente, que vai estar na história clínica da tireoide de Kervine: histórico de infecção respiratória e presença de dor.
Preste de dor e fala que tá doendo. Na hora que você vai fazer o exame físico, você encosta, dói bastante. São as duas palavras-chave aqui da tireoide de Kervine. Tá bem? Ah, Diego, mas os sintomas, além desses. Cara, é uma infecção que pega na tireoide e deixa ela doida da cabeça. Deixa a tireoide doida da cabeça. Como assim doida da cabeça? Ela pode simplesmente diminuir a produção dos hormônios tireoideus, então ela pode evoluir com o hipotireoidismo, ou ela pode ficar inflamada ali, ficar brava e começar a produzir hormônio demais. A tireoide de Kervine não peguem pela clínica ali, porque ela pode ser tanto um hiper quanto um hipotireoidismo. Toda vez que o sujeito tiver uma manifestação clínica de hipertireoidismo, você vai pensar primeiro, beleza, ainda mais comum. Então vamos ver semana que vem. Ah, pode ser uma doença de Graves basal, beleza. Só que pode ser uma tireoide de Kervine também. Tem histórico de infecção respiratória? Tem. Tem dor cervical aqui anterior? Tem. Não. Ele está com manifestação clínica do hipotireoidismo. Opa, eu vou pensar na causa mais comum, que é Hashimoto. Só que assim, ela teve histórico de infecção respiratória? Tem dor cervical anterior? Tem. Opa, vou pensar nela aqui também. Não vou desprezar ela. Tudo bem? Então, coloquei bem destacado aqui, ó. Padrão hormonal ali, se for no caso do hipo, né? Ela vai estar bem assim. Se for no hiper, vai estar ao contrário. T3 e T4 alto, TSH, tireoide vai bem, obrigado. Reduziu para fazer o feedback. Feedback é quando um aumenta, o outro diminui, tá? Quadro respiratório anterior. Coloquei até em caixa alta aqui. Dor e quadro respiratório anterior. Quais exames eu vou fazer aqui? Aqui não tem anticorpo, tá? Aqui não tem anticorpo nenhum. Olha, nenhum anticorpo aqui. Mas você vai lá e faz uma punção da glândula. Você solicita para fazer uma punção e manda ele para anatomia patológica e eles vão confirmar um infiltrado granulomatoso, tá? Porque quando o processo inflamatório ali acaba acontecendo ali uma granulação ali. Tudo bem? Como que nós vamos manejar aqui, então? Beleza. Como que eu vou tratar esse paciente? Olha, o principal medicamento que vai ser o Puran, né? No Brasil, conhecido como Puran, que é o levotiroxina. A levotiroxina. Esse medicamento aqui, pessoal, vocês têm que dar esse remédio aqui pro sujeito. E é uma coisa muito importante que já viu ser cobrado em prova, mas em prova de revalidação, inclusive. O paciente, você dá o medicamento pro paciente, beleza. Ele volta, depois, doutor, esse remédio que você me deu, vai ter que aumentar a dose, porque continua com o mesmo sintoma, você dosa ali, você pede os exames, ele tá normal. Cara, você. Caramba, mas não melhorou nada. Que estranho. Você vai ver o paciente está tomando remédio junto com o café da manhã, junto com outras medicações, junto com almoço, junto com refeição. Cara, esse medicamento aqui, ele é um medicamento fresco que só. Ele tem que ser. Ele quer ser a estrela. Tem que ser tomado sozinho. Não pode tomar ele quer ser o protagonista. Não pode tomar ele junto com o remédio, não pode tomar ele junto com café, junto com comida. Esse medicamento tem que ser tomado de manhã em jejum. Tomei ele, comi, não vai fazer efeito. Toma ele, espera 40 minutos a 1 hora, depois você come de novo. Então você vai perguntar para o paciente, fala, beleza, mas como você está tomando? Ué, acorda ali, toma meu cafezão, porque o paciente pensa, não vou tomar remédio de barriga vazia, porque vai machucar, né? Vai machucar, eu tenho gastrite. Não. Toma, depois você come. Não é, tem muito remédio, de fato, tem muito remédio que você não pode tomar de barriga vazia, você vai instruir isso para o paciente, mas não é o caso. Não é o caso da levotiroxina. Levotiroxina é um remédio que você vai falar para ele, toma, espera aí 1 hora, depois de 1 hora você tomou, ele foi todo absorvido, foi embora, aí você come. Qualquer coisa que você comer vai atrapalhar. Qualquer coisa que você beber café, vai atrapalhar. Não só tomar um suquinho, vai atrapalhar. É nada. É nada. Tudo bem? A gente tem que saber instruir o paciente ali, senão ele acaba tomando remédio, e não vai melhorar. Tá? O paciente ele não estudou farmacologia, ele não viu fisiologia gástrica, ele acaba não sabendo, ele não faz nem de sacanagem, não, ele faz isso de, né? Diego, e a dose? A dose você vai ter que regular, tá? Você vai ver quanto ele vai responder. Tá tomando uma dose aqui, isso aqui geralmente o endócrino ele vai ficar dosando aqui, né? Que ele dá a dose, pede o exame, tem que aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, ver como é que tá a clínica do paciente.
Isso aqui, você vai temperando a dose aqui por um bom tempo, até achar a dose ideal do paciente, tá bom? Olha, então com isso eu vou regular os níveis do hormônio, porque o problema aqui é o hormônio tá baixo. Beleza, regulei. Tá, mas aí é um processo de inflamação, né? Eu só falei o nome das doenças aqui, IT, né? Tireoidite de Hashimoto, tireoidite de Kervile, IT no final é inflamação. Aqui, o controle da inflamação a gente faz um corticoide esteroide, tá? No caso do Hashimoto. Do Hashimoto a gente faz ali a prednisona, que é corticoide esteroide. No caso de Kervile, você pode começar mais leve, você pode começar com anti-inflamatório não esteroidal, tá bem? Você pode ficar só com anti-inflamatório esteroidal, não esteroidal, tá bem? Só com ele. Na Kervine, às vezes você não precisa dar o corticoide, não. Nem sempre você precisa dar o corticoide, tá? E sintomático, se ele falar, né, no caso da Kervine, que ele vai estar com dor, pode dar um ketorolac para ele para reduzir a dor, né? Ah, fez febre aqui, de pirona, beleza. Sintomáticos, tá? Mas no caso ali da Hashimoto, corticoide, tá? Prednisona. Tudo bem? Tranquilo? Você conseguiu compreender até aqui? Tá com alguma dúvida? Quer que eu repita alguma parte ou tá legal? Vamos dar uma olhadinha numa questão aqui, como que isso é cobrado? Ó, mulher com 52 anos de idade, previamente rígida, ou seja, não tinha nenhuma doença, tá? Há 3 meses ela queixa-se de fadiga, astenia, sonolência, constipação, ganho de peso e dor articular. Meteram dor articular aqui para confundir, né? Ao exame físico, nota-se pele seca, frequência cardíaca 62. Não tá bradicardia, não, mas tá barato, assim. Né? Tá dentro do padrão de normalidade, mas beleza. Os exames indicados e provável diagnóstico são, ó, colocaram dor articular aqui para confundir com fibromialgia, mas fibromialgia é um contexto bem diferente, não é dor articular, é dor bem espalhado, né? Cálcio sérico, hiperparatireoidismo por conta da dor articular. Cara, nós vamos ver na doença ali nas doenças ali da paratireoide, não vai dar dor articular, não, vai dar fratura. Ela vai quebrar osso para todo canto. Tá? Então, não. Cortisol, insuficiência adrenal. O hipocortisolismo, que nós vamos ver depois também, não é essa manifestação clínica aqui, né? Então, assim, qual palpite você tem aqui? Fibromialgia, hipotireoidismo primário, né? Hiperparatireoidismo, insuficiência adrenal. Tem alguma dúvida quanto à resposta dessa questão aqui? Ficou claro os sintomas que ela está sentindo? Ficou claro, né? Letra B, né? Muito bom. Perfeito. Hipotireoidismo primário. Primário se na glândula. Provavelmente vai ser um Hashimoto, tá? Então aqui já solicitaria até anti-TPO e anti-TG, ó. Mulher com 52 anos de idade. Sempre, sempre. Ó, mais uma questãozinha aqui, ó. Uma mulher, novamente mulher, eu conheci uma pessoa, um colega meu aí da fronteira, que ele é um homem com Hashimoto, o único que eu vi na minha vida, tá? Pode acontecer em homens também, claro, pelo amor de Deus, mas é muito mais comum em mulheres. Uma mulher de 35 anos procura atendimento médico com queixa de dor cervical anterior a 2 semanas, associada a febre baixa, taquicardia, palpitações, tremor de extremidades, intolerância ao calor e sudorese. Percebeu que os sintomas aqui são opostos ao que eu falei? Falei no hipotireoidismo, ela estava com, pode ter, né, bradicardia, tá com taquicardia, palpitação, tremor, intolerância ao calor, né? Sudorese, tá com calor demais. Opa, peraí, o metabolismo dela tá acelerado demais, isso aqui são sintomas de hipertireoidismo. Uhum. Refere que nas últimas 2 semanas apresentou um resfriado. Opa, ela está com sintomas de hipertireoidismo e tem histórico de infecção respiratória. Ao exame físico, apresenta-se com tireoide aumentada de tamanho, aumentada de volume e dolorosa a palpação. Os exames laboratoriais mostram TSH suprimido e T4 livre elevado, ou seja, o T4 está subindo. Então, ela está aqui com hipertireoidismo. O TSH está tentando compensar, ele está baixando.
Então, essa paciente já está com hipertireoidismo. E como a tireoide está aumentando, a hipófise está reduzindo, a hipófise está legal. Então, é o hipertireoidismo primário. Né? VHS confirma um contexto inflamatório, tá? O exame laboratorial. Qual é a diagnóstico provável conduta inicial adequada? Tireoidite de Hashimoto, iniciar levotiroxina. B. Tireoidite de Kervine, tratamento sintomático, anti-inflamatório, esteroidal. E o beta-bloqueador é por conta aqui da taquicardia, tá? Só enquanto tiver com taquicardia. Doença de Graves, Graves-Base, né, iniciar metimazol. Tireoidite supurativa, indicar drenagem cirúrgica e antibiótico terapia. Né? Não tem contexto de abscesso, não tem nada disso, indicativo disso, né? Doença de Graves, olha, muita gente aí com essa questão, sabe por quê? Porque ela tá com sintomas aqui, ó, ela tá com laboratório aqui de hipertireoidismo, de doença de Graves based. Só que olha o negócio aqui, ó, ela tá com histórico de infecção respiratória e ela tá com dor cervical. A única que causa dor cervical e com antecedente respiratório é tireoide de Kervine. De fato, a paciente ela pode ter o azar de eu tive uma pneumonia, tive um resfriado hoje e semana que vem desenvolvi um Graves. Tem esse direito, tem esse azar. Né? Não necessariamente o quadro respiratório tem relação ali. Só que ali, ó, apresentou dor cervical, dor à palmação da tireoide, acabou a conversa, tá bem? Letra B, perfeito, Ana, perfeito. Você acabou de mandar duas questões, muito bem. Falar, beleza, duas questões da professora, né? Mais uma vez, na aula passada nós resolvemos uma questão do INEP e hoje resolvemos duas questões do INEP, tá? Você acertou duas questões do Revalida, muito bem, sem dúvida. O pessoal do Revalida tá chorando agora, sabendo que você tá chegando a hora de fazer sua prova, né? Chegando, você está no meio do curso já. No meio do curso já está mandando duas questões do INEP com extrema facilidade, tá bem? Então, parabéns, parabéns mesmo. Tá? Continuar nessa toada aí, vai conseguir tranquilamente. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Ficou claro? Eita, opa. Quase que eu encerrei a chamada sem terminar a gravação. Meu Deus. Vou encerrar a gravação aqui, tá? No máximo em 2 horas, mais ou menos 3 horas, o Drive acaba subindo a gravação. Eu vou disponibilizar lá no Drive para poderem rever a aula. Tudo bem?